Olá, tudo bem? Você que está aí acompanhando essa gravação, seja muito bem-vindo. E você que vai ficar comigo online, também seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre a diferença entre ser uma vítima e o vitimismo. São coisas diferentes e você precisa saber identificar, né? O que que isso tem a ver com você? Se você não for essa pessoa, né, essa pessoa vitimista, você pode encontrar várias delas por aí. Então, independente se tem essa tendência ou você conhece pessoas que são assim, fica aí comigo que a gente vai falar bastante. Boa noite, Adriana. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Carlos. Otton, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Fala para mim se o som tá bom. Verônica, boa noite, bem-vinda. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Só vou esperar para ver se o som tá bom. Aumentar aqui o meu volume máximo para a gente começar. Tá ok, a Adriana falou. Gratidão, Adriana. Gratidão mesmo. Guardar um pouquinho o pessoal entrar, o Instagram divulgar aí que eu já estou online, para a gente poder começar. Falando principalmente, né, o que leva uma pessoa a ter comportamento vitimista, né? Porque ser uma vítima, nós já fomos ou vamos ser, né, infelizmente, na vida. Vítima de um assalto, vítima de um disse-me-disse, né? De uma fofoca, vítima de inventarem um falso contra você. Isso é uma pessoa ser vítima. Agora, um comportamento vitimista leva a isso por muito e muito tempo. Esses acontecimentos que são ruins ficam com a pessoa que tem esse vitimismo. Mas antes disso, vamos ver por que isso acontece, tá bom? Eu vou falar aqui de acordo com o Patchwork, que é um sistema de autoconhecimento, né, que eu estudei aí por 2 anos e fiz em 2015, mas continuo os estudos até hoje porque o autoconhecimento e o estudo não para, né, gente? É para sempre. Enquanto tem vida, tem aí aprendizado. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Então, eu busco bastante e compartilho aqui com vocês, porque eu acredito que tudo que a gente aprende, a gente precisa compartilhar. Porque já pensou, se eu levar isso comigo, que eu sei, do que me adianta, né? Então, uma das minhas ações na minha missão de vida é compartilhar o conhecimento. Boa noite, amorzito. Então, vamos compartilhar, né? Estamos compartilhando aqui com vocês. Então, vamos lá. Quando uma pessoa nasce, desde lá da formação dela, desde a barriga da nossa mãe, nós já vamos nascer com uma personalidade própria. Cada indivíduo tem uma personalidade. E de acordo com esse sistema, que é o Patchwork, que é o trabalho do caminho, todos nós nascemos com uma personalidade dominante e as outras duas todos nós temos também, mas a que mais aparece é sempre uma. Por isso que você é especial. Oh, obrigada, amor. Tá? Então, sempre uma personalidade vai estar como dominância. Então, vamos lá. A pessoa que tem a personalidade mais forte, a pessoa que tem como reação frente à vida uma reatividade de raiva, né? Uma pessoa que é bastante, se a gente fosse olhar na medicina chinesa, eles chamariam de yang, uma pessoa forte, uma pessoa decidida, com muita energia. Nós chamamos isso de distorção do poder. Que poder é esse? Todas as pessoas têm um poder, uma energia positiva, mas ao distorcer esse poder, a raiva ela aparece como uma personalidade principal dessa pessoa. Então, a raiva, segundo o Patchwork,
é o poder distorcido. Então, quem tem muita raiva é uma pessoa poderosa, só que muitas vezes distorce esse poder e exagera nessa força. E aí a pessoa tem várias reações, vários episódios, né, de raiva em excesso, tá? É o poder distorcido. Outra pessoa que também... outra personalidade, são 3, tá? Outra personalidade que nós chamamos é a personalidade do amor, só que um amor distorcido. Quando esse amor também distorce, essa pessoa tem a tendência a desenvolver o vitimismo. Então, uma pessoa que está sempre reclamando da vida, que nunca tá nada bom para ela, que ela não se cuida, que ela precisa muito da atenção de outras pessoas, é uma pessoa que precisa muito receber amor. É uma pessoa que teve esse amor distorcido em algum momento da vida, principalmente na infância. Ela não recebe o amor que ela espera, ela já nasce com essa predisposição a querer muito do outro, principalmente das pessoas que tomam conta dessa criança, pai e mãe principalmente, ou os significantes, os responsáveis, tá? Mas geralmente são pai e mãe, né? O mais comum. Então essa pessoa, ela já exige muito, é da personalidade dela. E quando esse amor não vem da maneira como essa pessoa, esse bebê, gente, é de bebê, espera, aí ela distorce esse amor, isso tudo inconsciente, tá? Não é porque a pessoa quer, não. É inconsciente. E aí ela precisa desse mecanismo da vitimização para sim, então, receber esse amor que ela precisa. Então, ela entende que se ela estiver passando por problemas, se ela reclamar, se ela for uma pessoa que necessita de atenção, aí ela vai receber amor, tá bom? Então, é um mecanismo que ela desenvolve sem querer, é inconsciente. E o terceiro tipo de personalidade, segundo Petworth, é uma tradução do inglês, porque esse método vem, né, da língua americana, língua inglesa, é a serenidade. Mas a serenidade para a gente é uma coisa boa, né? Mas para o Petworth é a distorção dessa serenidade. Ou seja, uma criança pequenininha lá com seu 1 aninho, 2, quando não tem atenção, quando ela não está bem, quando ela não está recebendo esse amor, ao invés dela reagir com raiva, ou seja, batendo em outra criança, gritando, ou com vitimismo, chorando, exigindo amor, essa criança que tem esse perfil da serenidade distorcida, ela se afasta e tem aquela tendência de ter os amiguinhos imaginários, ela fica no mundo dela. Então, para os pais, gente, essa criança que se afasta, que fica no mundo dela, que fica lá no cantinho dela, é uma criança maravilhosa, porque não dá, entre aspas, trabalho, né, quando ela é criança. Mas, ao crescer, uma pessoa que tem essa serenidade distorcida, ela não se envolve. Quando está acontecendo um problema, seja em nível de relacionamento íntimo, né? Ou relacionamento familiar, ela, ao invés de querer conversar, de querer resolver, ela, olha, gente, eu não tenho cabeça para isso, ou então nem fala nada. O problema está ali, ela está longe. Geralmente, né? Vamos conversar, essa pessoa não quer conversar, essa pessoa não enfrenta nenhuma discussão, nenhuma reunião, ela não quer, simplesmente tá ali, ela se distancia. Então, qual dos 3 é o melhor, gente? Não tem o melhor, né? Cada pessoa traz uma personalidade e nós podemos desenvolver para equilibrar todas elas, para não ficar reagindo somente, né, com base no poder distorcido, que é a raiva, para também não cair sempre no vitimismo de querer chamar a atenção das pessoas, né, para que ela se sinta amada,
e nem muito menos se afastar dos problemas. Então, através do autoconhecimento, nós vamos olhar para dentro de nós para verificarmos qual é a nossa personalidade. E a partir disso, da gente observar, se conhecer, se a gente sabe que a nossa personalidade, a primeira, é a de agir com raiva, né, distorcer o poder, nós precisamos criar estratégias para que a gente não perca essa paciência. Se a gente já sabe que a gente é assim, se eu for ali, me envolver naquilo ali, eu vou perder a paciência. Não vá. Você sabe que não vai ser bom para você. Por enquanto, você ainda não está conseguindo controlar essa raiva, que ela vem, essa raiva toma a pessoa. Então, a pessoa ainda não consegue lidar bem, observar a raiva e falar, ok, estou sentindo raiva, estou vendo aqui você, raiva, é como se a gente conversasse, né, com o que a gente está sentindo. Mas quando a pessoa não consegue fazer isso, ela precisa evitar, né, as situações que vão fazer com que ela perca a cabeça. Então, autoconhecimento, gente. Se você sabe qual é a situação que você não vai lidar bem, procura, né, naquele momento, não bater de frente para que você não reaja com essa força que é a força da raiva. Mas por que, Alessandra, eu sou assim? Tem muita gente que fala, né? Eu sou assim, o que eu vou fazer? Eu sou assim mesmo, quando eu vejo já estou falando, eu sou uma pessoa muito positiva, falar a verdade. Isso não é ser positiva. Isso não é também ser uma pessoa que diz a verdade. Você até pode dizer a verdade, né? Só que você muitas vezes ofende outras pessoas. Então, nós precisamos olhar para dentro e tratar tudo aquilo, evitar os gatilhos que vão fazer a gente perder essa calma. Alessandra, mas quando eu vejo eu já perdi. Pois é, porque você não está se observando antes do episódio acontecer. Você está deixando e quando você vê já aconteceu. Então, a dica é se observar, se conhecer cada vez mais, para que você não entre nas situações onde você vai perder a calma. Beleza? Boa noite, Rose, Kátia, bem-vindas. Tatiane, sejam bem-vindas. Estamos falando entre a diferença entre ser vítima e uma pessoa vitimista, tá? Mas aí eu estou explicando as personalidades, que a gente já nasce com uma personalidade mais acentuada. Na infância, gente, a gente desenvolve muito, né? A gente já nasce com a personalidade, mas a criação, a forma como a pessoa foi ensinada, exacerba mais algum detalhe da personalidade da pessoa ou consegue controlar mais com que ela fique ali mais equilibrada. A criação vai aumentar, equilibrar ou diminuir essa tendência da pessoa ser raivosa, vitimista ou uma pessoa que se afasta, que evita entrar em contato com problemas, que também não é nada bom, né? Porque aí a pessoa que se afasta, ela não conversa, ela não dá a oportunidade do outro dialogar, porque simplesmente ela não quer dialogar. Então, beleza. Vocês, o pessoal que for ver aí essa live depois, a live também ela vai para o YouTube, já tem mais de 110 lives lá. Amanhã, né, toda quarta às 21 horas tem live e amanhã sobe para o meu canal do YouTube às 19 horas. Oi, Grazi! Então, todos vocês que têm crianças, né, que estão criando aí os nossos fofinhos. Grazi entrou na hora boa, que eu vou falar das crianças. Evitem dar mais atenção. Isso é muito sério, gente. Evitem dar mais atenção, mais carinho, mais chamego quando a sua criança estiver doente. Mas como assim, Alessandra? Eu fico tão preocupada quando meu filho, minha filha está doente, então eu fico perto, eu fico cuidando. Pois é, isso reforça. Se essa criança já nasceu com uma personalidade do amor distorcido, portanto, ela tem uma personalidade que
tem a tendência de ser vitimista, e isso acontece nessa fase de aprendizado, a criança fica doente, aí a mãe, o pai, as pessoas, a família como um todo dão mais atenção e ligam, querem saber se melhorou, e dão um beijinho, e dão um presente, e dão um docinho. Internamente, a criança desenvolve essa tendência porque ela associa, gente, a criança, todos nós, né, aprendemos por associações também. E a criança é muito assim. Quando eu tô doente, isso é inconsciente, tá, gente? Eu falo assim, parece que a criança tá raciocinando. Não, é inconsciente, é o cérebro mais primitivo que a gente tem, o nosso inconsciente. Pensa assim, né? Raciocina dessa forma, de uma forma inconsciente. Quando eu tô doente, eu tenho mais atenção, tenho mais amor, tenho mais chamego dos meus pais, da minha família, opa, vamos ficar doente mais tempo, mais vezes, né? Mas o que fazer, Alessandra? Eu tenho que cuidar de atenção, muito beijinho, muito abraço, quando essa criança estiver saudável também, né? Você vai, lógico, cuidar mais quando ela está doente, ok. Mas não se afaste da sua criança quando ela está bem, né? Tem muitos pais que têm essa mania de quase não interagir com a criança por conta de... Não é porque não goste do filho, não é nada disso. É o dia a dia, né? Tudo que a gente tem para fazer. A criança tá bem, tá lá se virando, tá vendo televisão, tá no celular, né? Que é complicado, mas a gente sabe que é a realidade de hoje em dia, né? Tá tudo certo. Então, quase não entra em contato com o filho, com a filha, mas quando ela fica doente, quando ela tá passando por algum problema, uma dor, uma febre, nossa, é beijinho, é carinho, é comidinha gostosa. Aí, gente, o inconsciente. E ela já tem uma tendência a ser uma pessoa vitimista. Lá na frente, na fase adulta, ela vai acionar esse mecanismo naturalmente. Eu preciso ser mais frágil, doente, com problemas para receber amor. Porque todo ser humano, ele precisa ser amado. Se a gente não sente que a gente é amado, a gente não fica completo. Mas amado como assim, Alessandra? De todas as formas, não é só o amor, né, de ter uma pessoa ali, de companheiro, namorado, namorada, não é isso. Amor como um todo, amor da sua família, amor das pessoas que você gosta. A gente precisa se sentir amado, né? Lógico que em primeiro lugar vem o amor próprio, né? Se você não se ama, como é que você vai amar outras pessoas? A gente não dá aquilo que a gente não tem, tá bom? Olá, Diogo, boa noite. Estão entendendo, gente? Tá tranquilo para vocês? Então, foquem na criança. Quando ela tá bem, dê bastante atenção. E quando ela estiver doente, ok, cuide, mas não fique tão exagerando nos... Deu uma parada aqui a internet, voltou. Grazi falou, crê em Deus, Pai. Eu era assim. Ainda bem que conheci você e já estou no processo de mudança. Ai, que linda. Porque a gente não tem noção, né, Grazi? Porque a gente fica com muito medo, né, da criança doente. Mas a gente precisa olhar esse lado, né? Quando a gente já conhece que esse mecanismo pode lá na frente prejudicar, né? Então a gente já, né, bastante atenção, bastante chamego quando ela estiver bem. Quando ela não estiver bem, quando estiver doente, cuida, né? Mas não fica muito mais próxima porque ela está doente, tá? Então, para evitar isso, entendeu? Juliana, boa noite. Então, beleza. E agora eu vou passar para vocês como é que a gente identifica um comportamento, né, de uma pessoa vitimista. Como eu disse no início, vítima, todos nós já fomos, vamos ser um dia, infelizmente, se já não fomos. Vítima de uma fofoca, alguém levantou um falso com seu nome,
né? A gente está aqui nesse mundo, isso acontece, podemos ser vítimas de assalto, de coisas ruins, ok. Isso é você ser vítima. Você não pede para ser vítima, você não quer ser uma vítima, simplesmente acontece porque você está no mundo, encarnado. Isso aqui faz parte, né, desse mundo. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não é isso? Está escrito na Bíblia. Então, o mundo é assim mesmo. Nós precisamos entender que isso pode acontecer. E como é que a gente precisa reagir? De uma forma mais natural possível e não deixando isso ficar com você. Exemplo, pessoa assaltada, né? Eu falei até no story. Teve uma pessoa que foi assaltada, estava dizendo lá no Facebook, era a 10ª vez. E cada vez que ela era assaltada, ela dizia, gente, mais uma vez. Aí vi um textão. Eu fui assaltada, me levaram isso, levaram aquilo. Aí as pessoas, né, dando condolências, beijinho, amparo. Só que, gente, a pessoa tinha um comportamento extremamente vitimista. E recebia essa atenção das pessoas, né? Então, Alessandra, quando ela tem esse comportamento, ela está atraindo mais para ela? A gente não atrai aquilo que a gente não quer ou que a gente quer. A gente atrai o que a gente vibra. Se a pessoa está atraindo, vibrando no medo, na insegurança, é isso que ela vai atrair, tá? Fátima, boa noite. Então vamos lá, o comportamento dessas pessoas que têm a tendência a ser vitimistas, né? O comportamento para que você observe, às vezes pode ser você, mas tudo bem, gente, sempre a gente vai ter um desses três, tá? Mas cabe a nós, através do autoconhecimento, sair desse papel, porque isso não vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá, anotei algumas coisas aqui que tem bastante sinais. A pessoa que faz uso da vitimização, isso muitas vezes de forma inconsciente, como eu falei, tá, gente? Mas tem gente que faz com consciência. Tem os dois. Não fala diretamente o que ela quer. Ela envia mensagens, muitas vezes imprecisas. Aquelas velhas frases, né? Ninguém sabe o que eu passei para chegar até aqui. Ninguém viveu o que eu vivi. Ninguém sofreu o quanto eu sofri. Parece a fala e a energia da pessoa é como se ela fosse a pior das criaturas, que ela passou por tudo de ruim e vocês nem imaginam. E aí, quem está perto, a gente não sabe, né? O que será que essa pessoa quer? Será que ela quer colo? Será que ela quer que a gente fale, eu entendo isso? Oh, coitada de você? Não tem como a gente saber, né? Porque se a gente falar, nossa, não fica assim, né? Pensa positivo, a pessoa não tem como, você não sabe o que eu sofro, e aí você fica até sem saber o que falar, né? Porque a pessoa não te dá uma mensagem clara, fica ali só realmente se colocando para baixo, não mostra a intenção de melhora, tá? Mas isso é porque ela pode ter desenvolvido lá na infância esse mecanismo de que ao estar ruim, né, nenhuma situação ruim, ela vai ter mais amor, tá? Às vezes é isso. Só que as pessoas não fazem ideia que muitas vezes estão afastando os outros dela. Porque ninguém, gente, ninguém gosta de estar se relacionando com pessoas que são negativas. As pessoas evitam ao máximo. Então, se você é essa pessoa, busque mudar esse comportamento, porque as pessoas não, ao invés de serem solidárias, né, como de repente seu pai e sua mãe foram, as pessoas não têm obrigação, né? Então, complicado. Mas aqui, Ana Paula, boa noite. Você se sente meio culpado quando está com a pessoa, né? Você fica assim, ai meu Deus, o que é que eu faço? Você não sabe. E aí, portanto, você acaba evitando de estar perto daquela pessoa, porque, nossa, a gente não sabe nem o que faz, né?
Vitimista é uma pessoa que é receosa, desconfiada, usa o sofrimento do passado para justificar seus atos. Eu sofri muito, por isso que eu sou assim, né? Por isso que eu tenho esses problemas e por aí vai. É um muro de lamentações, né? E uma pessoa vitimista também, ela é capaz de fazer grandes. Olha, isso é importante, gente. Uma pessoa que tem a tendência de ser vitimista, de ter um comportamento vitimista, ela é capaz de fazer grandes sacrifícios pelos outros. Ao invés de fazer para ela, ela faz para o outro, coisas que o outro muitas vezes nem pediu. Ela se sacrifica, né, e faz de tudo sem que ninguém peça. Ela vai. Por quê? Porque ela desenvolveu dentro dela uma característica de que se eu ajudar, se eu for essa pessoa, eu vou receber de volta amor, consideração, as pessoas vão gostar de mim, né? Ah, então, Alessandra, eu não posso ajudar ninguém? Pode, pode, e é muito legal você ajudar, mas um detalhezinho, deixe a pessoa pedir a sua ajuda. Não queira ajudar por ajudar, porque você, mas eu tô vendo a situação dela, eu vou fazer. Porque senão depois você ainda vai culpar a pessoa de ser ingrata, porque você fez de tudo e a pessoa não reconheceu. Aí é mais um motivo para essa pessoa vitimista ficar ali, né? Se condenando. Por que que eu sou uma pessoa tão boa assim? Eu tenho que ser uma pessoa ruim. Porque os ruins que merecem mais. Porque eu me sacrifico e ninguém me valoriza. Esse é um comportamento extremamente vitimista. Então, gente, ajudem. Mas deixa a pessoa te pedir. Deixa a pessoa te chamar para a vida dela. Ah, mas se eu tô vendo que ela tá precisando, quem falou? É tua percepção. Deixa ela falar, beleza? A Adriana falando, você está traçando o perfil de uma pessoa muito próxima, você sabe quem é. Falamos hoje, sim. É. Mas algo aconteceu, né, com ela. Às vezes a pessoa já nasce com isso, né, como você tá aí desde o início, você tá ouvindo. E na infância, muitas vezes foi reforçado isso, né? Então, ela não faz porque, eu vou fazer dessa forma, porque. E aí vai acontecer isso. Não, é automático, é um mecanismo que a pessoa desenvolve e não percebe. Por mais que você fale, não faça assim, fulana, você está se colocando, né, se deixando de lado, não está se cuidando. A pessoa não ouve porque ela acha que ela precisa ser, né, fazer sacrifício pelas outras pessoas, né? E aí vem para ela a impressão de que ela é uma pessoa muito boa, né? E com isso era a caçulinha da mamãe. Os caçulinhas geralmente têm essas tendências, né? Mas nem todos. Mas é comum, tá? Que mais? Ó, geralmente uma pessoa que se vitimiza, ela expressa muita negatividade, tá? Pessoa geralmente negativa. E acredita que seus problemas são causados por outras pessoas, né? São as pessoas são culpadas, ela quase não tem, ela geralmente não vê responsabilidade nenhuma, tá? Mas para não dizer que não tem, ela, ok, eu posso até ter alguma culpa, mas as pessoas, né? A minha mãe, o meu pai, né? A minha irmã, que não me dão atenção, que não me amam, que não me querem, né? É super negativo, tá? Então, isso, gente, esse negativismo, essa vitimização, coloca todo em volta dessa pessoa, um entorno com energia baixa. As pessoas não aguentam ficar muito tempo perto dessas pessoas, né? Porque haja energia, né? A pessoa sai dali, ufa! E por isso, infelizmente, que muitas pessoas acabam se afastando,
né? Então, prestem atenção nisso, né? Reclamam de tudo, né? Porque nunca estão satisfeitos com nada. Geralmente não são pessoas muito gratas, porque se está tudo ruim, ela não enxerga motivo para agradecer. Então, por que a gratidão vai mudando o padrão de vibração energética? Eleva a nossa vibração. Porque a gratidão, de fato, você ser agradecida pelas pessoas, pela vida, pela condição que você tem. Lógico, você pode querer ter uma condição melhor, todos nós, mas já agradecer pelo que você já tem. Isso aumenta muito a vibração. E geralmente pessoas vitimistas não são agradecidas, né? Sempre está faltando alguma coisa. Nunca tá bom. Por mais que a pessoa tenha, ela não reconhece, tá? E acham que é tudo sobre ela. Tipo, estão falando ali, tem um grupo ali falando, deve ser sobre mim. Já estão falando de mim, né? É uma pessoa muito desconfiada, tá? Então, tudo isso, né, eu fui escrevendo, né, tudo que eu, tanto nos meus estudos, quanto nos atendimentos, na terapia, né, nas terapias que eu faço, que eu atendo, e que as pessoas me relatam, né? E pela minha experiência também de vida. Essas pessoas com esse mecanismo, né, de vitimismo, no fundo, elas querem ser amadas. Então, o que nós, que não temos esse, graças a Deus, né? Mas tem pessoas que não tem nada, Alessandra. Tem, gente. Quando eu vejo, por exemplo, quando a gente quer receber uma atenção, a gente não faz, principalmente, né, com quem a gente gosta, né, ou com o filho, com o marido, com uma pessoa, a gente faz até, né, uma vozinha, né, de carinho, uma vozinha melosa, ou, né, tô sentindo uma dor, pega pra mim um negócio, né, a gente tem uma tendência a fazer isso, né? Mas quando você se conhece e vê que você está fazendo isso, né, para receber uma atenção, você tem uma consciência, você não está lidando com esse mecanismo sempre na sua vida, né? Quando eu vejo eu assim, né, muito com o marido, olha o meu vitimismo aí, eu me observo, né? Por quê? Porque eu me conheço e vejo, olha só o que eu estou desenvolvendo aqui nesse momento com essa fala, com esse nhonhonhã, mojinho, nhonhonhã, tô querendo o quê? Atenção, tô querendo amor, tô querendo chamego, né? Mas isso a gente tá vendo. O problema é ter essas atitudes e você não saber que você está fazendo isso, porque é meio que automático, né? E aí, como é que a pessoa... Gente, cada um vai ter a sua hora do despertar. Isso é pra gente que... Nossa, mas será que a pessoa não tá vendo, né? Que a gente fica muito... Gente, não é possível. É possível. A pessoa não desconfia que isso faz mal para ela. A pessoa não tem essa visão. Ela acha que ela é desse jeito, ela nasceu assim, ela é assim, como é que ela vai mudar? Não tem como, né? E aí, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, né? Cada um tem o seu momento, mas nós precisamos desenvolver em nós a compaixão, né? Entender que essa pessoa ainda não despertou, ainda não está no momento dela, né? Dela evoluir nessa parte emocional. Ela ainda, querendo ou não, é uma criança emocionalmente. Ela não cresceu emocionalmente. É uma criança repetindo aqueles mecanismos infantis para receber amor, para receber atenção, né? Mas quando ela vai crescer, Alessandra? Pois é, a gente não sabe. A gente só tem consciência da nossa evolução. E mesmo assim, muitas vezes fica conturbada, a gente não sabe muito. Como é que a gente não sabe a nosso próprio respeito, né? A gente muitas vezes não entende. Como é que a gente vai querer saber do outro?
né? Então, quando você pensar que você sabe tudo sobre o outro, dá 2 passinhos para trás, você não sabe. Você não sabe em qual momento essa pessoa desenvolveu esse mecanismo, que querendo ou não é autodestrutivo, porque as pessoas não querem mais ficar perto delas, porque as pessoas chega uma hora que a pessoa não acredita no que ela está falando, porque a gente evita até de perguntar como é que você está, porque pergunta a pessoa nunca está bem, né? Então, se a pessoa continua com essas atitudes, a tendência do ser humano é se afastar. Mas a gente precisa desenvolver essa compaixão, né? E aí, gente, Ho'oponopono é maravilhoso para isso. Quando vier, né, o sentimento para você de nossa, eu não acredito que a pessoa está fazendo isso. Ou vem raiva também para você, porque você é ser humano, dependendo da sua personalidade, né? Tem até uma pergunta que me fizeram que eu vou botar aqui para vocês. Por que fica com raiva, né, da pessoa ser vitimista? Por que a gente reage assim? A gente reage assim porque a gente tem uma personalidade que é explosiva e a gente já falou mais de 10 vezes e a pessoa não muda, a pessoa não vê, né, uma diferença na vida da outra, mesmo você falando, aí a gente reage com raiva, porque é a nossa personalidade, é o poder distorcido que a gente também tem, né? A gente não tem essa parte vitimista, mas a gente tem as outras. Lembra que todo ser humano tem algo distorcido. Compaixão, a palavra do dia. Pois é. Compaixão é você, né, não necessariamente entender tudo que a pessoa faz, porque a gente não entende, porque a gente não está dentro dela. Mas falar, nossa, ela está passando por esse problema. Independente da gente já ter falado ou não, dela ser teimosa ou não, né? Mas ela está passando por uma situação difícil, por um problema. Vamos aqui, né? Elevar nosso pensamento a Deus, ao que você acreditar, pedir por essa pessoa, né? Se for o Ho'oponopono, veio o sentimento ruim ao lembrar da pessoa, das atitudes da pessoa, faz para você, é sempre para você, tá? Vamos supor que você está sentindo raiva da pessoa dela ter esse comportamento. Aí fala para você, Alessandra, eu sinto muito pelo quê, gente? São só essas palavrinhas, mas eu vou explicar para vocês por que a gente fala sinto muito. Sinto muito por nós estarmos sentindo isso. Sinto muito, como se estivesse pedindo, né, desculpa, né? Sinto muito. E aí, as outras palavras. Me perdoe. Perdoar você mesma. Você não está pedindo perdão a Deus, não. É para você se perdoar. Se perdoar de quê? De sentir muitas vezes raiva, de sentir, né, uma tristeza, seja o que for, né, que está te botando para baixo, te deixando de uma forma, com atitudes negativas. Você vai se perdoar por sentir isso, porque você é ser humano, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, porque é o amor que transmuta. Quando você fala eu te amo, é para você. Esse amor é para você mudar internamente a sua vibração, para você não ficar explodindo, né? Se for perante essa pessoa vitimista, para você ter amor por essa pessoa, né? Mas primeiro para você, porque como eu disse, como é que você vai dar amor para alguém se você não tem por você, né? E sou grato, grato pelo quê? Pelo aprendizado, gente. Tudo que a gente passa na vida é aprendizado. Se a gente não aprende, aquilo vai repetir. É uma lei da vida. Não aprendeu, é como se a gente estivesse aqui na escolinha. Não aprendeu, escolinha da vida. Vai repetir. A gente vai repetir a lição com outros personagens, às vezes, né? Outras situações, mas quando a gente já vê, tá caindo nesse lugar de novo. Então, para a gente não ficar repetindo, entrar nessa compulsão à repetição, que a gente chama, né? Se perdoe, agradeça pelo aprendizado e deixa aí.
Deixa aí o quê? A nossa necessidade de controlar o outro, a nossa necessidade de, ai, vou esfregar a verdade na cara dessa pessoa. Gente, é a sua verdade, é o seu aprendizado. A outra pessoa muitas vezes não está preparada para agir assim, né? Mas é porque ela não quer? Não, ela não pode. Ela não tem condições emocionais. E aí entra a compaixão, né? Você fala, você dá conselho, você mostra exemplo, a pessoa não muda, né? Você não pode ser responsabilizado, né? Muitas vezes você tem, por isso que os ditados populares são muito sábios, né? De boa intenção o inferno está cheio. A gente tem ótimas intenções, mas por que o inferno está cheio? Porque não adianta. Não adianta você ter boa intenção se o outro não quer ou se o outro não pode. Não é só querer, ela não tem condições emocionais. Por isso que a gente precisa trabalhar em nós a nossa raiva, a nossa indignação, a nossa tristeza, porque vem tudo junto, né? Quando a gente vê que uma pessoa pode evoluir, ela tem tudo para ser uma pessoa melhor, tem tudo para ser uma pessoa saudável, fisicamente, emocionalmente, e ela não é. É como se a gente estivesse vendo, né, principalmente pessoas da nossa família, pessoas que a gente ama, é como se a gente estivesse vendo a pessoa se matar cada dia um pouquinho, né? E dá realmente um mal-estar em nós por não poder fazer mais. Mas busque essa paz interna. Faça o que você pode fazer. Não queira fazer mais do que você pode, porque também não adianta. Você pode levar, gente, eu conheço pessoas com vários problemas, né, emocionais, muita coisa, que alguns até desviam para drogas pesadas, álcool, né, e por aí vai. Drogas não só, drogas ilícitas não, drogas lícitas, né? Remédios, para quê? Fugir de uma realidade, né? A pessoa não aguenta. E aí os familiares ficam se sentindo culpados porque não conseguem, né, fazer com que a pessoa mude o comportamento. Aí vem toda uma, né, nossa, por que que a gente a impotência. Eu coloquei até no teste, né? Quando você vê uma pessoa vitimista, como é que você se sente? Muitas pessoas responderam impotentes. Porque realmente tem coisas que a gente não consegue, principalmente mudar o outro. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar internamente a nossa expectativa. Boa noite, Valesca. Vou responder aqui as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, bota também na interrogação, tá? Por que sentimos raiva de quem se faz de vítima, né? Já falei isso, mas vou repetir. Porque é a nossa forma de reagir, né? E a pessoa, ela não muda, ela não evolui, ela não muda o comportamento. E aí, nós somos seres humanos e a nossa principal reação é essa, né? Se a gente tiver essa tendência a ter esse poder distorcido, que é a raiva, a gente vai reagir com raiva. Mas ao reagir com raiva, e você trabalha o autoconhecimento, você se trabalha para ser uma pessoa melhor, não se culpe, é normal você sentir raiva, é da sua personalidade, é do ser humano, mas limpe essa raiva em você. Sentir, gente, preste atenção nisso. Sentir qualquer emoção, qualquer sentimento que a gente julgue como negativo, não é o problema. Você vai sentir. Você é ser humano, você não é santa, você não é santo. Só os santos, né, os iluminados não sentem raiva, não sentem medo, não sentem, né, tristeza. Nós sentimos, nós somos humanos. Mas ao sentir qualquer coisa que você julgue negativo, vamos supor a raiva. Caramba, tô com muita raiva dessa pessoa. Nossa, essa pessoa tem várias atitudes que me deixam
na enfurecida, limpa em você essa raiva. Eu sinto muito de quê? De sentir isso. Eu não quero, mas eu tô sentindo, sinto muito. Respira. Por isso que eu falo, se observa. Quando você se observa ok, tô sentindo raiva do comportamento dessa pessoa, não tá legal. Respira. Puxando o ar pelo nariz, elevando o abdômen, soltando o ar pela boca, contraindo o abdômen. Faz umas 5 respirações bem calmas, profundas. Depois que você respirar, você pode sentir. Sente, não tem problema, sente. Sente o que você tiver ali naquele teu momento, sozinha, né? Integra, nem que seja no banheiro. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho. Vai pro banheiro e faz esse trabalho. Integra isso em você. O que é integrar isso em você? Ok, eu tô sentindo. Não evite não sentir, porque quanto mais você evita, mais você sente. Então deixa, você pode lidar com isso. Sinta, deixa a raiva vir, mas vai limpando ela de você. Não finge que ela não está acontecendo, porque ela está. Isso como qualquer outro sentimento, tá, gente? E nomeie isso. Ok, eu estou sentindo raiva. O que eu vou fazer para lidar com isso? Vou fazer o Ho'oponopono, vou fazer uma prece, uma oração, seja o que for que você acreditar, para te tirar daquele estado de desequilíbrio emocional. Aí fica a teu gosto, a teu critério. Mas você precisa olhar, falar, eu tô te vendo aqui raiva, eu tô te vendo aqui medo, ou seja o que for. E nomeie, de preferência escrevendo. Gente, escrever, vocês não têm ideia do poder terapêutico que a escrita tem. Por que eu sempre insisto nisso? É uma coisa, entre aspas, simples de se fazer, né? Que você pode fazer a qualquer momento, mas que muita gente, o que isso vai trazer de diferença? Gente, os nossos pensamentos, eles acontecem ali, né? 1 milhão por segundo, né? Se a gente para escrever, é como se a gente estivesse organizando os nossos pensamentos, como se a gente estivesse reprocessando aquela história, aquele filme que está passando na minha cabeça, que muitas vezes é automático. Então, quando você escreve, você vai tirar toda essa energia da tua cabeça, do teu pensamento. Escreva mais a seu próprio respeito, como se fosse um diário mesmo. Pode fazer temas, pode fazer o caderno da gratidão, pelo que você agradece todos os dias. Tem muita coisa para você escrever. E quando está passando por um problema, escreve sobre o problema, sobre o que você está sentindo. Vocês vão ver que ao começar a fazer essa prática, vai sair muita coisa, muita energia pesada de vocês, tá bom? Tem muita gente aqui que eu sei que faz, né? A escrita terapêutica. Boa noite aí, pessoal que foi entrando. Então vamos lá, outra pergunta. Sempre ter atitudes vitimistas é para chamar atenção? Então, tudo que eu já falei no início da live, né? Muitas vezes a pessoa desenvolveu esse mecanismo para realmente receber atenção, receber amor. E geralmente é lá na infância, tá? E ela ainda não cresceu emocionalmente e ela está repetindo esse filme, né? Então ela tem atitudes muitas vezes inconscientes para realmente chamar a atenção. Tem pessoas, isso independe da idade, gente. Tem pessoas já com muita idade que continuam com esse emocional infantil, continuam querendo chamar a atenção, né? Continuam vitimistas, né? E não tem noção nenhuma que isso faz mal para ela, porque ela se identifica, é como se ela fosse só e só pudesse ser desse jeito. Então, como é que uma pessoa vai se curar? Respondam aí para mim. De algo que ela não desconfia que é problema. A pessoa acha que tá tudo certo ser assim.
As pessoas em volta é que estão vendo que não é legal, mas ela ainda não tem consciência nenhuma. Ah, Alessandra, mas eu posso falar para a pessoa? Gente, depende, né? Depende se você tem abertura para isso. E se for falar, não fale querendo que a pessoa mude. Fale querendo ajudá-la como se você estivesse dando uma sugestão. Eu estou percebendo isso, fulana, quando acontece isso, isso, isso. Você percebe igual, né? E não, você tem que parar de ser assim, você tem que. O tem que é complicado. Ninguém tem que nada só porque você está falando, né? As pessoas precisam fazer aquilo que elas acham que é bom para elas. Ah, mas não está sendo bom. Sim, mas ela não está vendo. Como é que ela vai buscar tratamento se ela não sabe, não tem a mínima ideia que ela está doente emocionalmente? Não tem como, né? Lorane, boa noite. Laís, boa noite. E aí, meus queridos? Algo mais? As perguntas eu já respondi, né? Então, para a gente lidar com uma pessoa que tem um comportamento vitimista, tem que ter muita sabedoria, muita inteligência emocional, para a gente não entrar nessa energia, para não baixar a nossa energia. Aí, Alessandra, eu não consigo ficar muito perto dessas pessoas, não. Tem gente que me fala isso. Ok. Quem falou que você precisa estar perto o tempo todo? Quem falou que é você que tem que dar solução para isso? Não. Né? Agora, essa pessoa mora comigo, aí você pode botar um certo limite, né? Até de conversa. Olha, fulana, desculpa, mas se for algo negativo, não fala comigo agora, que eu não tô bem. É porque às vezes a pessoa só fica esperando, se ela mora com você, esperando você chegar para, né, despejar tudo de ruim que aconteceu no dia, para reclamar. Você pode dar limite. Falar, fulano, olha, já não tô bem. Tem como a gente não falar sobre isso? Né? E aí a pessoa vai ficar assim, né? Você tem que dar limite no que o outro vem despejar para você. Se você não tá legal, como é que você vai suportar a negatividade do outro, né? Olá, Verônica, boa noite. O que mais, queridos? Perguntem. Podem perguntar. Rose, Adriana, Jéssica, Verônica, todo mundo que entrou aí. Thaís, Valesca. Podem perguntar. Se não tiverem nenhuma pergunta, acho que eu já falei tudo. Como eu disse, essa live ela fica gravada, fica aqui no Instagram e amanhã ela sobe para o meu canal do YouTube, tá? Vivo isso com a minha irmã, pois é, né? É fogo, né? Mas a gente precisa, né, Rose, olhar para dentro de nós, né? O que que a gente pode fazer para melhorar a nossa convivência? Porque o outro, ele muda se ele quiser e se ele entender que tem que mudar. Nós é que precisamos mudar as nossas atitudes. Então eu falo sempre assim, se você dá muita atenção para uma pessoa que é vitimista, faça o contrário, procure dar menos. Se você não dá atenção, procure dar mais. Entendeu? Tudo que você está fazendo, isso independente de eu saber a história, o problema, tudo que você está fazendo tem dado um resultado. Para dar outro resultado, tem que fazer diferente, né? Não dá para você ter as mesmas atitudes e achar que a pessoa vai mudar. Não vai, porque quem precisa mudar é você, né? A Adriana falando, você me ajudou tanto hoje que nem tenho dúvidas. Oh, que linda. Gratidão, minha querida, gratidão. Porque isso é do ser humano, né? Quando a gente se depara, né, com esses comportamentos, a gente, né, que trabalha com autoconhecimento, com terapia, a gente vai estudar porque não é possível, se pergunta logo, né? Não é possível que essa pessoa não está vendo
que isso atrapalha a vida dela. A gente, né, quando a gente não tem conhecimento, a gente fica indignada. A gente acha que não é possível, mas é possível. A pessoa não está enxergando, né? E não sou eu, nem você, né, que vai abrir o olho da pessoa, porque não vai adiantar. Ela mesma que precisa abrir. Mas como que a gente vai fazer isso? Não é da nossa responsabilidade, mas através do nosso amor, do nosso exemplo, do nosso carinho, da nossa dedicação, pode ser que as coisas mudem. Não que ela mude, a pessoa mude, mas a tua energia mudando, a vibração ao redor também muda. Porque você não vai mais se indignar como se indignava antes. Você vai buscar entender, ou seja, ter compaixão. E quando a gente está munido com esse sentimento da compaixão, nossa energia muda, nossa vibração aumenta, tá? Oi, Carlinha. Se você quiser citar o meu caso, pode comentar. Ai, que linda. Da Adriana também é com um parente, né? Igual a Rose, com irmã. Mas é assim mesmo, né, gente? Eu costumo falar isso, é uma. Cada vez mais eu tenho confirmado. Nós não nascemos em uma família à toa. A gente nasceu ali para a gente aprender determinadas coisas. E aí, quem não tem ainda essa visão fala: Meu Deus, eu devo ter feito então muita coisa de errado para merecer isso. Não, gente, são lições. Não necessariamente você fez alguma coisa errada, tá? Lições que a vida traz pra gente. A vida aqui nesse mundo aqui, né? Tá escrito lá na Bíblia: no mundo tereis aflições. É um mundo, né, de expiações, não é um mundo onde vai ser tudo maravilhoso, né? A gente não tá no paraíso, né? Então, a gente vai lidar com isso. E pessoas próximas da gente geralmente causam mais sentimentos em nós, emoções, do que pessoas que a gente não conhece, né? Se é uma pessoa que você não tem muita intimidade, você pode até sentir uma coisa ou outra, mas aquilo passa rápido. Mas quando é sangue do seu sangue, né? Teu familiar, teu pai, tua mãe, tua irmã, nossa, é pesado, porque a gente fica também se questionando como é que essa pessoa, quando é irmã então, né, foi criada, né? Às vezes não foi criada com o mesmo pai, com a mesma mãe, não importa, mas quando né, foi criada do mesmo jeito, como é que ela é assim? Porque cada pessoa traz lá da barriga da mãe o desenvolvimento diferente, mesmo sendo do mesmo sangue, né? Sangue não vai influenciar muita coisa aí na personalidade, não, né? Então, olá, Christian, boa noite. Moreira, boa noite. Então, a gente precisa, né, se olhar, se observar pelo que a gente está sentindo em relação ao que o outro está fazendo, né? E não querer que ele mude só porque a gente acha que precisa, né? Será que ela não vê? Não, para de se perguntar isso. A pessoa não vê. Quando ela tem esse comportamento, esse desvio, né, que a gente chama, essa distorção do amor para o vitimismo, ela não percebe, gente. Algumas têm consciência? Tem, mas já estão também tão acostumadas com aquele padrão que é muito difícil para elas mudarem. Só vão mudar se acontecer uma coisa muito importante, né? Porque a gente muda, o nosso inconsciente, né, vai mudar às vezes com situações bem difíceis, e aí a pessoa se abala com aquilo, ela muda, mas às vezes nem é assim. E o aprendizado, né, se dá por situações difíceis e a pessoa aprende, mas algumas não. O aprendizado também se dá por observação, né? Quem dera que, né? Só de observar o outro fazendo ali uma coisa que não é legal, vamos mudar, né? Esse seria o melhor aprendizado. E
aprende de tanto apanhar muitas vezes, né? Pelas repetições da vida. Mas a gente gostaria que fosse diferente, né? Se a gente pudesse vir e sentir isso hoje, né, Carlinha? Carlinha fez TRG hoje comigo. Muito bom o processo, né? A gente sente, né? Volta lá atrás para reestruturar, ressignificar esses momentos, para isso sair da gente, deixar aí tudo aquilo que não serve mais para gente, mas que ainda fica rodando no nosso inconsciente como um filme, né? Mas deixa transformar, reestruturar esse filme. Vitor, boa noite. Né, meus queridos? O outro a gente realmente não tem a capacidade, mesmo esse outro sendo pai, mãe, irmã, irmão, de mudar, né? A gente não muda ninguém. E quando a gente entende isso, a gente também fica melhor, porque você não é responsável pela mudança de ninguém. Você pode ajudar, sim, mas se a pessoa te pedir, se a pessoa te der permissão, não queira levar consciência, não queira levar, né, informação se a pessoa não te pedir. Se ela te pedir, é diferente, né? Todos deveriam ter oportunidade, porque é muito bom. Ah, que linda! É muito bom mesmo, né? A gente se observar de uma forma, né, diferente, né? De uma forma bem profunda, né? E deixar aí tudo que não serve mais pra gente. Vamos realizar todo esse processo aí, tá bom? Meus amores, então é isso, ó. Falei bastante, né? Se alguém for ver essa gravação depois, deixa aí sua dúvida, seu comentário. Eu gosto que vocês comentem, que vocês deem sugestões. E chega uma hora que eu não tenho mais. Falei, meu Deus, vou falar sobre o quê? Tem tanta coisa pra gente falar, mas também eu já falei muita coisa aqui nessas lives, né? Mas mesmo que o enunciado, o título seja o mesmo, nunca a live vai ser igual. Por quê? Tem as perguntas de vocês, né? Tem a participação, por isso que eu gosto que vocês perguntem, participem, me ajudem. Então, eu agradeço muito a colaboração de cada um de vocês, de estar aqui comigo, de responder as enquetes, de participar, comentando, porque isso ajuda muito, muito mesmo. Que às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, vou falar sobre o quê, né? E se o outro não diz o que, não dá uma sugestão, né? A gente fica meio sem assunto, né? Porque é muita coisa. Mas quando vocês participam, mesmo às vezes não dando uma sugestão direta, mas faz um comentário, eu já vejo que você está precisando, né? Que eu fale sobre isso, né? Sobre relacionamentos de irmãos. Vamos falar assim. Vamos falar, né? Relacionamento de irmão. Tem umas tendências também de ser, como você falou, né? A caçulinha, de ter, né, umas tendências na personalidade. O mais velho também tem outra tendência. O do meio tem mais outra tendência. Mas não necessariamente a gente fala tendência. Não necessariamente é assim, entendeu? Mas a gente vê muito. Vamos falar assim. Obrigada, Adriana, pela sugestão, tá bom? Meus amores, então, ó, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Quem permaneceu? Carla, Adriana, Christian, Rose e Jéssica. Queridos, muito obrigada pela participação de todos vocês. Tem pessoas que entram e saem, e aí depois continuam vendo a gravação depois, né? Então não importa. Mas eu agradeço muito quem ficou aqui, né, esse tempo todo aqui comigo, e quem interagiu, quem participa, tá? Agradeço de coração. Pode bater na irmã? De preferência não, não pode bater no coleguinha. Ai, se bater resolvesse, né, gente? As pessoas que apanham por aí, né, paravam de fazer as coisas erradas, mas não adianta, pelo contrário, né? Bater só traz mais problema. Eu sei que é brincadeira. Obrigada, Carlinha, linda também, tá? Madonna.
Um beijo, gente. Beijo no coração. Descansem. Façam aí, né, as suas orações, suas preces, Ho'oponopono. E fiquem, né, se conectem com as boas energias, elevem a vibração de vocês. Bebam água, deixa a água levar tudo que não serve mais, né? Faça tudo aquilo que é para você ficar bem, porque você é o seu bem mais precioso, né? Todo mundo pode passar por você, pode ir embora, mas você tem você para sempre. Você é eterna, eterno. Então cuide muito bem de você, tá? Também te amo, minha linda. Beijo, Carlinha. Ah, que bom, Rose. Um beijo no seu coração. Boa noite. Boa noite, Adriana. Fiquem com Deus, minhas lindas. Beijo, meus lindos também. Beijo, gente. Fui. Fiquem com Deus. Olha o coraçãozinho pra vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Durmam com Deus.